E é com prazer que nós estamos recebendo hoje o Silvio Ramon, ele que é diretor da Junta Comercial do Rio Grande do Sul e também responsável pela plataforma Rede Sim. Ele esteve em Cachoeira hoje à tarde, está em Cachoeira, né? Participou hoje à tarde de um workshop a convite do Executivo Municipal para tratar deste que é um projeto em Cachoeira do Sul de desburocratização na hora do empresário ter que abrir ou um negócio no município. Silvio, seja muito bem-vindo. Prazer em falar com você. Vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte o que é a Rede Sim da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. A Rede Sim é uma rede nacional, na verdade, né, aqui no Rio Grande do Sul. É capitaneada pela Junta Comercial. As juntas comerciais nos estados, elas são os órgãos responsáveis pela integração. E ela visa, antes de tudo, a integração dos órgãos responsáveis pelo registro e legalização das empresas. É sabido que no Brasil, um país continental, né, uma federação, que a gente tem municípios, estados, né, e a União, todos com legislações próprias, com regras próprias, e que obriga ao empreendedor um caminho diversificado, né, para conseguir, ao final, a legalização completa do seu empreendimento. Então, a Rede Sim visa trazer para o empreendedor uma possibilidade de reunir todos esses órgãos numa única entrada, né, para que ele consiga traçar o caminho por essa burocracia de uma forma mais fácil. Isso sem tirar a segurança que o cidadão precisa, né? Segurança sanitária, segurança ambiental, seguranças contra pânico e incêndio. Bom, então, na verdade, ele não vai precisar, vai lá na Junta Comercial, depois vai lá na Secretaria da Fazenda, depois vai na Secretaria da Administração, na Receita Federal, não sei mais aonde, mas ele vai poder, num mesmo espaço virtual, fazer todos os encaminhamentos necessários para o seu negócio. No integrador estadual, hoje em dia ele já faz a viabilidade em todos os municípios do estado, então todos os municípios já têm um nível de integração, em que ele já recebe uma resposta sobre a possibilidade do uso do nome e sobre a possibilidade locacional do empreendimento. Aí depois ele faz o registro da empresa dele e chega uma fase em que ele vai ter o licenciamento. Muitas vezes ele vai até ter dispensado de licenciamento. Mas veja bem, até para saber que está dispensado, às vezes ele tem que empregar um esforço, tem que ir até um órgão e tal. Então, com essa entrada única, com esse integrador, ele consegue passar por todas as etapas, saber das suas dispensas e também saber dos órgãos em que ele precisa tomar alguma providência e atender essas providências nesse próprio site. Bom, isso também vai facilitar a vida de todo mundo, né? E principalmente vai ter um maior controle. O próprio empreendedor, na hora de dar andamento ao início do seu negócio, ele vai ter, no mesmo local, uma agilidade maior. Claro, porque veja que uma grande dificuldade é a gente saber quais são os passos que a gente tem que tomar. Eu desafio até as pessoas mais experientes no registro e licenciamento de empresas a, em todos os casos, ter certeza de todos os órgãos que são necessários passar. Então, se a gente tem um painel em que a gente consegue ver todos os órgãos e as interações com eles, a gente já elimina esse risco das irregularidades por desconhecimento, né? E no momento em que eu tenho essa informação e que eu posso interagir com todos aqueles órgãos, eu consigo fazer tudo de uma forma muito mais rápida. Então é uma entrega, sim, cujo grande beneficiário é o próprio empreendedor, mas também a sociedade e também o poder público, cara. E isso vale para o pequeno, para o médio e para o grande. Vale para todos, né? O integrador funciona para todos. É claro que se eu sou uma sociedade que tem atividades de baixo risco, eu tenho vantagens adicionais, né? Então, se uma empresa que eu estou criando tem baixo risco em todos os órgãos licenciadores estaduais e municipais, eu posso chegar a ter o registro e licenciamento da minha empresa, com CNPJ, inscrições tributárias, em até 10 minutos. Essa é a ferramenta que a gente chama de Tudo Faço Empresa. Bom, nós falamos antes, Silvio, nós tivemos aí 2 momentos muito significativos na vida da sociedade como um todo. Primeiro, a pandemia e depois a enchente de maio do ano passado. Nem vamos falar daquela de dezembro de 2023, finalzinho de 2023, mas o que marcou o mês, o que trouxe um enorme prejuízo, foi a de maio de 2024. A partir daí, nós tivemos mais empresas abrindo ou mais empresas fechando? A gente sempre tem um reflexo, né, desses eventos, tanto pandemia quanto enchente,
que há, claro, um impacto e que há uma redução da atividade empreendedora naquele momento, mas sempre vem uma resposta, em especial aqui no Rio Grande do Sul, de empreendedorismo vindo desses fatos, né? Há um crescimento depois. Porque há uma necessidade de reconstrução, há também o empreendedorismo por necessidade, e cabe ao poder público, nesses momentos, também criar ferramentas facilitadoras para que as pessoas que precisam se recuperar de eventos como esse também não tenham a burocracia como mais um impasse para conseguir se reerguer. Bom, para as empresas gaúchas, a Rede Sim, ela desburocratiza, ela agiliza, mas na hora de alguém montar o seu negócio. Ah, mas a burocracia mesmo assim é muito grande. Mas a papelada é o que menos ele tem que se preocupar. Sabe que há existem estudos, estatísticas que falam de uma grande quantidade de empresas que nos primeiros anos de funcionamento não têm o sucesso, né? E há uma atribuição a isso, a uma falta de preparo dos negócios. Então eu colocaria, antes da burocracia, o que é fundamental para você abrir o seu negócio é um bom plano de negócios. Né? É claro que também como parte da eliminação da burocracia, muitos desses procedimentos não precisa que você tenha um profissional, um contador para fazer. Mas é fundamental que tenha. Né? Às vezes um profissional lhe orientando a planejar bem o negócio, planejar os seus investimentos, vai fazer com que você tenha sucesso no futuro. Né? E essa parte resolvida talvez seja mais importante do que as questões burocráticas. Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, a abertura da empresa não tem grande complexidade. De fato, em grande maioria dos municípios, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, mesmo sem essas implementações, a abertura de empresa é bastante rápida na junta comercial. Né? O que importa mais é o conhecimento sobre o próprio negócio e uma preparação para que as intercorrências que são normais, né, dos investimentos aconteçam. Bom, se sabe também que a própria enchente de maio trouxe uma fé e uma resiliência que a gente nem sabia que tinha. Muitas, me parece, mais empresas fecharam ou mais empresas continuaram perto dos números de vocês, né? É claro que a gente teve um impacto muito grande nas empresas, né? Mas a gente começa a ver claramente uma recuperação e a gente começa a ver, sim, a atividade empreendedora florescendo no estado, que revela uma resiliência muito forte, né? É impressionante quem... não só em Porto Alegre, mas eu sou de Porto Alegre e pude ver isso lá. A gente passar pelos bairros e ver a cidade alagada daquele jeito, não se imaginaria que agora, poucos meses depois, a atividade econômica tivesse no estado que se está. Né? Naquele momento a gente chegou a uma desilusão de achar que estava tudo perdido e a gente teve um resultado, teve um crescimento a partir disso. Isso mostra a força do povo gaúcho, né? E a capacidade empreendedora. Trazer para o município a responsabilidade de licenciamentos também ajuda neste processo, não só de recuperação, porque muitas empresas tiveram que trocar de lugar, tiveram que fazer todo um outro plano estratégico para conseguir se manter no mercado, apesar de todo o prejuízo, e aquelas que estavam pensando em abrir também tiveram que repensar, talvez, o local, né, a maneira como tratar dessas condições climáticas, mas trazer o licenciamento ambiental para dentro do município facilitou e facilita. As competências, né, de licenciamento que seguem as competências constitucionais, enfim, elas acabam sendo favorecidas quando é uma competência municipal, também por uma questão de porte, né? Mas também porque a vida de fato acontece nos municípios. Né? São os municípios que conhecem bem as regras dos estabelecimentos, os locais de aplicação. Né? E quando o município cria ferramentas para dominar essas licenças, ele consegue o empreendedorismo seguro, né, que vai promover o desenvolvimento sem colocar em risco o meio ambiente, a saúde das pessoas. Né? Por isso que, na verdade, quando a gente fala em licenciamento ambiental e algumas regras, sejam elas de trato com a natureza, tratamento de resíduos e até mesmo de segurança dentro do negócio, o pensamento, eu acho, me parece, está um pouco invertido. Ah, mas estão me exigindo isso. Mas se não seria a hora de pensar, poxa, eu preciso fazer isso para garantir, inclusive, a segurança não só a minha, dos meus funcionários, como também do meu cliente?
Eu tenho fé que chegará um momento em que a gente vai ter condições de estabilidade econômica, de investimento e também de maturidade, que essas questões dos riscos dos negócios sejam uma preocupação maior do próprio empreendedor e da sociedade. E isso é uma verdade, nenhum empreendedor tem interesse em degradar o meio ambiente ou tem interesse em colocar em risco a saúde pública. Né? Todo empreendedor quer fazer a sua atividade de forma correta. O que existe, às vezes, é desinformação, né? Às vezes não tem um domínio daquilo, e às vezes existe uma descrença sobre aqueles cuidados que devem ser tomados. Mas é verdade que o cuidado com o meio ambiente, com saúde pública, com pânico, incêndio e tal, é benefício para todos, né? Se todos os empreendedores tomam esses cuidados, a concorrência fica uma concorrência mais leal, né? Às vezes, o difícil de você cumprir as obrigações necessárias é que isso tem um encargo, né? Tem um custo, e que se você tem uma concorrência que não o faz, você acaba ficando para trás, né, em fazer aquele dispêndio do cuidado. Mas isso é um amadurecimento de toda a sociedade, né? Nós temos o maior interesse. Veja a questão, por exemplo, do incêndio, né? Todos têm interesse em evitar o incêndio. Então, o cuidado que os bombeiros fazem, a vigilância que eles fazem, é uma vigilância que é de interesse de todos, inclusive do próprio empreendedor. Pois é, porque não dá para pensar que o extintor de incêndio é uma exigência quando deveria ser uma preocupação do próprio empresário, seja ele o tamanho que for, né? Você sabe que nós temos atividades de baixo risco. Aqui no estado a gente tem 770 atividades de baixo risco mapeadas pelo estado. Do universo de 1.332 atividades. Então são bastante atividades de baixo risco. Os bombeiros também delinearam atividades que são de baixo risco e que, a princípio, estão dispensadas de licenciamento. Mas sempre que eu falo sobre isso, inclusive falei de tarde, eu digo o seguinte, que se eu sou baixo risco e o fogo vier, não adianta eu pegar um certificado e apostar para o fogo, que o fogo não vai apagar. Né? O que apaga o fogo são extintores, são equipamentos para isso. O que faz com que as pessoas saiam ilesas de sinistros é que tenham saídas bem dimensionadas, que tenham caminhos de rotas de fuga. Sinalizados também, né? Então, essas questões materiais de como as coisas vão acontecer no caso do sinistro é a principal preocupação. A fiscalização, na verdade, é para dar um apoio para garantir que o mínimo seja garantido. O mínimo, para garantir que o mínimo seja garantido. E esse mínimo tem que ser uma preocupação de todo mundo. Fechar uma empresa é mais fácil que abrir ou é a mesma coisa? O trabalho é o mesmo? Hoje em dia, você fechar uma empresa na junta comercial pode se considerar bastante fácil, porque inclusive não tem taxa para fazer o encerramento da empresa. O que acontece é que quando você acaba com uma empresa, existem relações que foram formadas naquele período. Não só com o poder público. É claro que pode ter lá resíduos de tributo e outras coisas, mas existem relações com as outras pessoas, com os próprios sócios, né? Então, às vezes, a gente tem lá na junta comercial casos de pessoas que extinguiram a sua empresa e não se deram conta, por exemplo, que tinha um imóvel na empresa. Então, antes de extinguir a empresa, eu tenho que resolver as coisas da empresa. Talvez isso seja o que as pessoas vejam como maior dificuldade na extinção de uma empresa, né? Mas, de fato, você extinguir a burocracia de extinção, ela não é muito complexa. Para o microempreendedor, aquele que tem o CNPJ lá, ele diz, eu não quero mais. Deixou por isso mesmo. Daqui a pouco ele descobre que ele ainda tem o CNPJ ativo. Mas como assim? Eu já não funciona, minha empresa já não funciona, não sei quanto tempo. Mas ele esqueceu de ir lá na junta da Baixa. Isso pode ser um problema para a pessoa, né? Você pode ter problemas cadastrais. E veja que eu não estou falando aqui só de poder público, estou falando também de outras relações que esse CNPJ ativo pode continuar mantendo. Então é sempre recomendável que a pessoa promova a extinção da empresa que ela não está mais operando. E é sempre, eu volto a recomendar, já recomendei no início da entrevista, ainda que não seja obrigatório, no caso específico daquela pessoa, é sempre interessante que a pessoa esteja acompanhado de um profissional, né, habilitado e que consiga ajudá-la. Um contador pode ser muito útil numa ocasião como essa para evitar que a pessoa saia do empreendimento com algum tipo de prejuízo, dependência. Bom, quais são as instituições que estão dentro da rede nacional? A Junta Comercial, enfim, Receita Federal. Nós vamos estar envolvido a Receita Federal,
né? Os órgãos de registro todos, porque no Brasil a gente tem 3 tipos de registro. As sociedades empresárias, né, e as cooperativas são registradas na Junta Comercial. As sociedades de advogados são registradas na OAB. E as sociedades, os outros tipos de sociedade, outros tipos de pessoas jurídicas, é no registro civil, né? Então a gente vai estar envolvendo desde uma SA até uma entidade religiosa, por exemplo. E nós vamos ter os órgãos fiscais, Receita Federal, Receita Estadual e os órgãos de fiscalização dos municípios e os órgãos de licenciamento, que no estado são Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, né, e Agricultura. No município, a gente vai ter geralmente também meio ambiente e vigilância sanitária. Há também questões urbanísticas que os municípios controlam. Mas a regra da Constituição é que o município pode legislar sobre essa matéria. E existem variações. Existem municípios que têm até 7 órgãos de licenciamento. Mas a grande maioria vai ter esses 3. Uma questão urbanística, uma questão de licenciamento sanitário, uma questão de licenciamento ambiental. E eu não sei se eu mencionei bombeiros, porque a gente falou bastante de bombeiros. O bombeiro é do âmbito estadual, né? Sim. Muitos ouvintes aqui perguntando, a Simone é uma delas, né? Aonde vai funcionar a Rede Sim, né? Eu fiz essa pergunta, Silvio, para o André Bessol, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e também para a Paola, que é a secretária de Inovação e Gestão, né? E aí o André acaba de me responder aqui, viu, Simone? A Rede Sim é um sistema integrador dos órgãos regulamentadores necessários para a abertura de empresas. Quando ativo, vai ser no próprio site da Prefeitura Municipal. Uhum. Então, a Dalcira, a Simone, enfim, o Sena vão entrar lá e vai estar lá e eles poderão dar esse encaminhamento a toda a sua papelada virtualmente. A Rede Sim, ela é virtual, né? Ela não tem um estabelecimento físico. A Junta Comercial já há 7 anos não tramita um papel na Junta Comercial. Tudo já é digital. E quando os órgãos se integram, eles também se incorporam a esse universo, né? E nós temos um integrador estadual em que você consegue se relacionar pelo mesmo site, inclusive com todos os municípios integrados. Então, digamos que você tem aqui a sua sede, né, em Cachoeira, mas você tem uma filial em outro município integrado, você também pelo mesmo site se relaciona com esse outro município. Então, vai ser o sistema integrador, vai ser quando implantado, né, certinho, estará dentro do site da Prefeitura Municipal. O integrador funciona no site da Junta Comercial. Da Junta Comercial. Mas o André está me dizendo aqui que também deve ter um link que vai dentro do site da própria prefeitura, que vai remeter lá para dentro da Junta Comercial. E ele responde também que a sala do empreendedor será implantada na antiga sala de recepção do gabinete do prefeito. Explica ainda que são ações paralelas que, quando aplicadas, facilitam o fluxo dos processos, que é isso que a gente está falando aqui com o diretor da Junta Comercial, responsável pela plataforma Rede Sim. Eu gosto dessa palavra plataforma, porque parece que tudo está integrado, a gente fica ali em cima, né? Navegando, né? E hoje a tecnologia está presente. Não temos mais como fazer empresa no tempo dos nossos avós, né? É verdade, né? Veja, se a gente chega num município, por exemplo, que não está integrado, né? Você pode precisar de um licenciamento na secretaria X, aí você vai chegar naquela secretaria e ele vai dizer assim, mas me traga então uma certidão da outra secretaria. E da outra. Então, dentro do próprio município, às vezes eu tenho que passar em diversos locais, né? Com essa integração, e aí eu quero falar um pouco também sobre o benefício que o município tem, não só os empreendedores, os agentes municipais conseguem ver o licenciamento de outros órgãos, conseguem ver o licenciamento dos bombeiros, conseguem ver o licenciamento das outras secretarias, e com isso não precisam depender do empreendedor, que também não é bom para o município. Porque quando um empreendedor deixa de levar uma informação, isso também deixa o município sem as condições de fazer os controles que ele tem necessidade de fazer os seus registros. Então, na medida que ele consegue também ter informações, e a Rede Sim passa a dar informações de 100% dos empreendimentos que estão no município, ele consegue ser mais proativo na relação com o empreendedor e melhorar os seus controles municipais. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando vale para o pequeno, para o micro, para o médio e para o grande empreendedor. E essa sala do empreendedor que vai ser instalada aqui, lá no gabinete do antigo gabinete da recepção do gabinete do prefeito, isso vai ser uma mão na roda, tá tudo lá.
Né? Caso a Dalcira não saiba mexer no computador, Volney lá está com dificuldade, vai lá na sala do empreendedor e vai ter essa orientação correta e talvez até mesmo ajuda num dos computadores lá mesmo. Isso facilita a vida de todo mundo, que é o que a gente pretende, né? E essa plataforma é uma plataforma que hoje em dia já existe na constituição da empresa. Então, se você tem uma empresa hoje, a sua empresa foi constituída nessa plataforma. Então, a gente está implementando funcionalidades que é num caminho que os empreendedores, ou os contadores, as pessoas que orientam os empreendedores, já têm um acesso, né? A gente só vai incorporar uma fase a mais, que é a fase do licenciamento. Tá certo. Silvio Ramão, diretor da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, responsável pela plataforma Rede Sim, obrigada por ter vindo ao nosso estúdio, a ter participado aqui do nosso Conexão 99. Caminho a Porto Alegre não é muito fácil, com chuva. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Uma boa tarde.